cidadão, estamos aqui mais uma vez no Fractal Revisa. Hoje nós vamos estudar sobre a dilatação anômala da água. Nós concluímos até a aula anterior a dilatação dos líquidos. Hoje vamos ver um caso especial que é a dilatação da água, que comporta-se de uma maneira diferente para um certo intervalo de temperatura. Vamos para o quadro. No intervalo de temperatura de 0 a 4 graus Celsius, somente nesse intervalo de 0 a 4 graus Celsius, a água dilata-se no processo inverso. Então, só nesse intervalo, ela vai dilatar no processo inverso. Ou seja, o processo normal é quando um corpo é aquecido, o volume aumenta. Quando um corpo é resfriado, o volume diminui. A dilatação inversa é o contrário. Ou seja, aumenta a temperatura de 0 até 4 graus Celsius. Então, quando aumenta a temperatura, vai diminuir o volume. Processo inverso. Então, vai aumentando de 0, 1, 2, 3, 4 graus Celsius. De vez aumentar o volume, vai diminuir. Processo inverso, dilatação inversa. Ou quando diminui a temperatura de 4 graus Celsius até 0, vai diminuindo 4, 3, 2, 1, 0. De vez diminuir o volume, aumenta o volume. Então a água, ela dilata nesse processo inverso apenas nesse intervalo. Acima de 4 continua normal e abaixo de 0 continua normal. E por que isso acontece? É devido à formação de ligações de pontes de hidrogênio entre as moléculas de água. Ou seja, quando nós vamos resfriando a água de 4 para 3, 2, 1, 0, diminui o movimento molecular. Mas junto com a diminuição do movimento molecular, vai formando pontes de hidrogênio. Então, as moléculas de água vão fazer ligações entre elas por pontes de hidrogênio. Ou seja, vai ser uma ligação elétrica, por força elétrica, né? A densidade de carga positiva com densidade de carga negativa. E essas ligações são distantes. Uma molécula fica distante da outra. É como se fosse a partir de 4 graus Celsius, essas moléculas começassem a se organizar para cristalizar, para solidificar. Aí, por mais que, ao abaixar a temperatura, o movimento da molécula diminui, mas as ligações entre elas aumentam o espaço. Aí, de vez de diminuir o volume, devido à diminuição do movimento, faz aumentar o volume com a formação das pontes de hidrogênio, com o espaçamento entre as moléculas. É por isso que acontece. Olha aqui no quadro aqui. Se nós pegarmos aqui um recipiente com água a 8 graus Celsius, nós vamos ter numa primeira situação aqui o volume V1. Se eu diminuir a temperatura de 8 para 6, abaixou a temperatura. O normal é abaixar o volume. O volume diminuiu. Então, quando eu resfriei, o volume diminuiu. Por quê? Diminuiu o movimento molecular. Se eu resfriar de novo de 6 para 4 graus Celsius, abaixei a temperatura, o volume de novo vai diminuir, O volume de novo vai diminuir. Isso aqui é o processo normal. Mas chegando a 4 graus Celsius, quando abaixa a temperatura, o que verifica? De vez de diminuir o volume vai aumentar. E por que esse volume aumentou? Bem, diminuiu o movimento molecular, mas apareceu ligações de ponte de hidrogênio. A partir desta temperatura, as moléculas começaram a ligar por ponte de hidrogênio para organizar, para cristalizar. Abaixo a temperatura novamente, de 2 para 0. Verifica-se com essa diminuição de temperatura que o volume aumenta. Por quê? Vai aparecer mais ligações de ponte de hidrogênio. Elas estão se organizando para solidificar. Quando aqui eu faço a solidificação, então aqui muda de líquido para sólido,
aumenta novamente o volume. Olha, aumenta novamente o volume. Então, nesse processo aqui, né, dá pra gente perceber que a água de 8 até 4 foi processo normal. Foi processo normal. De 4 até 0 foi processo anormal. Processo anormal. E essa anormalidade é devido à presença das pontes de hidrogênio, que são ligações distantes, que vai organizando a molécula para solidificar. Tá? Por isso que às vezes, se eu colocar uma garrafa completamente cheia de água no congelador, ela pode estourar. Porque nesse processo o volume aumenta, exerce muita pressão na garrafa e estoura a garrafa. Tá? Isso faz com que, pessoal, a 4 graus Celsius, a água vai ter volume mínimo. A 4 graus Celsius, a água vai ter volume mínimo. Né? Produzindo aí uma densidade máxima. Nós sabemos que a densidade é massa sobre volume. Então, a densidade é inversamente proporcional ao volume. Se o volume é mínimo, a densidade vai ser máxima. Então, o menor volume de uma água acontece a 4 graus Celsius. E a maior densidade da água é a 4 graus Celsius. Ou seja, 4 graus Celsius a água é pesada. É a mais pesada. A 2 é mais leve do que na 4. A 0 é mais leve do que a 2. E o gelo é mais leve do que a água 0, do que a água 2 e assim por diante. Isso nós observamos no nosso cotidiano porque o gelo flutua. Por que o gelo flutua sobre a água? Por que o iceberg está flutuando lá no mar? Bem, é porque o gelo vai ter uma densidade menor do que a densidade da água. Então aqui o gelo é mais leve. O gelo é leve. Leve porque ele tem volume maior e a densidade dele é menor do que a água que está fria, que é pesada. Essa água aqui, ela é pesada, né? A água pesada. Então a água vai se concentrar no fundo e o gelo em cima. Então o gelo flutua devido à dilatação anômala da água, fazendo com que a 0 graus Celsius do estado sólido, né, a densidade é menor do que a densidade da água nesse intervalo de 4 a 0. Pessoal, depois que nós vimos a dilatação anômala da água, vamos ver aqui o diagrama de fases da matéria, tá? Esse diagrama é apenas um gráfico que vai nos identificar aí as fases da matéria em função da pressão e da temperatura. Vamos ao quadro. Olha, então o diagrama, esse diagrama aqui, ó, é apenas um gráfico que vai identificar então as fases da matéria, sólido, líquido ou gasoso, em função da temperatura e pressão. Tá? Então eu tenho aqui o gráfico, as coordenadas da pressão e da temperatura. Então esse primeiro gráfico é o geral, para a maioria da substância, para a maioria dos corpos. Olha. Nós temos aqui essa parte de cima, colorido aqui de preto, representando a parte sólida. Qualquer ponto nessa região, qualquer par de coordenadas de pressão e de temperatura nessa região, vai representar a substância ou o corpo na fase sólida. Tá? Por exemplo, se eu pegar aqui um ponto 1 aqui, ó, um ponto 1, vai ter aqui então um par de coordenadas de temperatura e pressão de tal forma que aqui representa o estado sólido. Pressão 1, temperatura 1. Tá? Então, aqui é sólido. Essa região aqui de azul é líquido. Essa região de verde até esse ponto C é vapor. E a partir desse ponto C nós chamamos de gás. Tanto o vapor como o gás, os dois é o estado gasoso. É o estado gasoso. Tanto o vapor como o gás é o estado gasoso. Olha, aqui nós podemos analisar o seguinte. A curva AB é chamada curva de sublimação. Por quê? Se eu alterar, por exemplo, nesse ponto aqui, apenas a pressão, se eu diminuir a pressão, por exemplo, olha,
sem alterar a temperatura, vai para um ponto 2, ó, do ponto 1 para o ponto 2, mudei apenas a pressão. Ao diminuir a pressão, eu transitei da fase sólida para o gasoso, mas gasoso vapor. É o que acontece, por exemplo, com o gelo seco, que é feito de dióxido de carbono, que ele é solidificado a lá mais ou menos menos 78 graus Celsius. Quando você coloca ele, joga ele no chão ou na natureza, no ar, ele vai sublimar, fazer aqui a sublimação, passar de sólido para gasoso. Tá? Então aqui temos a sublimação apenas alterando a pressão. Olha, esse diagrama então eu tenho aqui a curva de sublimação, eu tenho aqui a curva de fusão. Quando eu vou transitar, por exemplo, né, de um ponto 1 aqui para um ponto 2 aqui, ó, transitei aqui, eu vou estar fundindo, né, alterando a temperatura, por exemplo, tá? Eu tenho aqui, ó, eu posso pegar também um ponto 1 aqui e diminuir a pressão, só diminuir a pressão, olha, para um ponto 2, alterei a pressão. Eu vou transitar do líquido para o gasoso em estado de vapor. Em estado de vapor. Apenas alterando a pressão. Tá? Agora, para um gás tornar-se líquido, esse gás ele tem que alterar as duas variáveis. Por exemplo, se eu pegar aqui um ponto 1, vou diminuir a temperatura até um ponto 2, e eu vou agora aumentar a temperatura, aliás, a pressão, até um ponto 3. Olha, o gás, para ele tornar-se líquido, ele tem que mudar temperatura e mudar pressão. O vapor não. O vapor apenas alterando a pressão. Então, desse diagrama, nós podemos separar a diferença de gás e vapor. Gás é o estado gasoso, que se liquefaz, ou seja, torna-se líquido, alterando a pressão e a temperatura. Então, o gás, para virar líquido, tem que mudar pressão e temperatura. Tá? Já o vapor, não. O vapor é o estado gasoso também, que condensa, alterando somente a pressão. Então, veja bem, quem se liquefaz é gás. Quem condensa é vapor. Nós temos, às vezes, no nosso cotidiano, mais vapor do que gás. Um gás, só mudando a pressão, não adianta, ele não vira líquido. O gás, para virar líquido, tem que mudar pressão e temperatura. Tá? E o vapor, não. O vapor, ele condensa apenas mudando a pressão. Olha, é bom destacar, pessoal, que nós temos aqui um ponto tríplice, um ponto triplo, que tem uma coexistência. Se eu tiver uma substância nesse ponto, vai coexistir nos 3 estados ao mesmo tempo. Tá? Vai coexistir no estado sólido, líquido e gasoso. E em cima das curvas, eu tenho uma coexistência em 2 estados ao mesmo tempo. Por exemplo, em cima da curva de sublimação, tem uma coexistência de sólido e gasoso. Em cima da curva de fusão, que é BD, tem uma coexistência de sólido e líquido. E em cima da curva de vaporização, que é BC, curva de vaporização, que é BC, eu tenho uma coexistência em líquido e gasoso. Eu quero destacar aqui o diagrama da água, porque nós estudamos a dilatação anômala da água. Olha, qual que é a diferença desse aqui para esse daqui? Está nessa parte aqui, ó, na BD. O BD, na maioria das substâncias, na dilatação normal, o BD é assim, ó. Na água, o BD já é diferente, tá? Ó, puxando para cá, né? Ó, tá? Isso aqui, ó, essa alteração aqui é devido à formação das pontes de hidrogênio. Aí nós temos, por exemplo, o fenômeno do regelo. Você alterando aqui a pressão, olha, verifica bem. Se eu pegar do ponto 1 ao ponto 2, ó, uma transição do ponto 1 para o ponto 2, aqui, ó, mudando apenas a pressão, eu posso diminuir pressão, eu vou ter sólido. Aumentar a pressão, eu vou ter líquido. Acontece no regelo. Por exemplo, um patinador está lá, né, patinando no gelo, quando ele passa, ele aumenta a pressão devido ao seu peso sobre o gelo, ele derrete. Aumentou a pressão, né, vai virar líquido. Depois que ele foi embora, a pressão volta a diminuir, volta a ficar gelo. É o fenômeno do regelo. Isso acontece muito na nossa natureza.
Tá certo, pessoal?